Olá, a rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das condições precaríssimas das penitenciárias brasileiras, das violências a que os presos são submetidos e, mais especificamente, sobre as mortes. Em apenas 4 anos, 112 mil brasileiros morreram atrás das grades. Isso representa uma cidade inteira do tamanho de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As condições das penitenciárias brasileiras são conhecidas: superpopulação, falta de ventilação nas celas, falta de atendimento em saúde, ausência de assistência jurídica, comida ruim e pouca, violência entre presos, violência por parte de agentes penitenciários. Mas tudo somado, como isso se reflete na vida dessas pessoas? Uma pesquisa encomendada pelo CNJ à Fundação Getúlio Vargas identificou 112 mil mortes de presos e presas entre 2017 e 2021. E 60% desses óbitos tiveram causas naturais, doenças. A taxa de tuberculose nas cadeias é 30 vezes maior do que entre a população em liberdade. O risco de morte por enfraquecimento extremo é 13 vezes maior. Mas quando um preso morre, o atestado de óbito muitas vezes não diz qual é a causa e nem sempre é feito um atestado de óbito. Como explica Natália Pires de Vasconcelos, pesquisadora da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e que participou do levantamento. Existe uma falta muito grande de informação sobre as condições dessas mortes, suas causas. Existe uma falta muito grande de informação dentro das próprias, dos próprios estados e dos próprios sistemas de justiça estaduais como um todo. Uma falta de comunicação adequada entre as secretarias de administração penitenciária e o sistema de justiça sobre essas mortes e também sobre as vidas dessas pessoas que morreram, né? Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, além de informação, falta também responsabilização. A investigação das mortes primeiro precisa ser feita. Depois, não pode ficar apenas nas mãos de quem lida diretamente com o preso. É necessário o envolvimento de outras pessoas e instituições. É o que afirma Maíra Rocha Machado, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. A criação de grupos independentes que possam participar desses processos de apuração, né, que possam vir de outras localidades, que possam ser formados com equipes que incluam sociedade civil, que incluam outras entidades, né, que possam participar desse tipo de apuração. Ou seja, é algo que traz muita dificuldade deixar apenas tão somente para as pessoas que estão diretamente envolvidas no contexto direto da morte. E aqui o papel central do Ministério Público, né? Tanto o Ministério Público quanto o Judiciário tem um papel fundamental para garantir que essas apurações, essas investigações sejam feitas de forma isenta. Os pesquisadores lembram da responsabilidade da sociedade como um todo sobre o problema, mas afirmam que a obrigação é de quem tem os instrumentos do Estado nas mãos. Um tema que diz respeito diretamente ao sistema de justiça e ao próprio Estado. Está morrendo na mão do Estado, em virtude de uma decisão tomada pelo Estado. Isso só pode ser de responsabilidade do Estado, né? Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Silvia de Souza, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas, e ainda Marina Dias, diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Marina. Marina, no começo do programa eu disse que 112 mil presos morreram ao longo de 4 anos. Isso representa a população inteira de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E se a gente pegar a lista do IBGE, vai ver que apenas 289 cidades brasileiras são maiores do que esses tem mais gente do que esses 112 mil brasileiros. 5.200 municípios têm menos população do que a quantidade de presos que morreram em apenas 4 anos. Como é que você classifica isso?
classifico como uma situação absolutamente dramática, grave, né? Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o estado de coisas inconstitucional das nossas prisões. O que a gente tem é uma situação de violência sistemática, né, em que nós sabemos exatamente quem são as pessoas destinatárias dessa violação de direitos humanos que ocorre dentro do sistema prisional, que são as pessoas jovens e negras que compõem a grande parte da população prisional, né? A gente tem aí uma grande situação que já acontece há muito tempo, de violações, de falta de acesso à saúde, de falta de acesso à alimentação adequada, né, de falta de acesso ao respeito ao cumprimento da pena de uma forma digna. Carolina, é sempre muito óbvio, mas acho que é bom lembrar, é o Estado com letra maiúscula, o responsável pela vida dessas pessoas. Elas estão privadas de liberdade sob os cuidados do Estado e, no entanto, vivem nessas situações que a gente conhece. Qual é a solução para isso? A gente não consegue começar a pensar numa solução para reduzir morte dentro do sistema prisional, mortes de pessoas sob a tutela do Estado, sem reduzir o número de pessoas sob a tutela do Estado. A pesquisa, ela inova e traz uma denominação muito curiosa, que é a mortes de pessoas sob a custódia estatal, que é para unificar, né, pessoas que estão dentro de unidades prisionais, dentro de unidades de saúde, mas que estavam sob tutela de unidades prisionais, pessoas que estão em liberdade, mas em cumprimento de pena e passaram pelo sistema prisional, e esses dados, esse número, né, de ser praticamente população de Corumbá, ela se refere a esse universo de pessoas que estão sob a tutela do Estado. E aí a pesquisa também traz dados muito interessantes, porque ela tenta unificar dados do sistema prisional, dados do sistema de saúde, dados do sistema de justiça, para tentar entender de que universo que a gente está falando. E quando ela faz isso e vai atrás desses dados, as respostas que ela obtém são dados principalmente acumulados a partir da disciplina e da segurança. Então, são dados que vêm da administração penitenciária, que vêm não do sistema de saúde. Ou seja, você vê como o Estado está cuidando dessas pessoas. Ele está cuidando a partir da disciplina, a partir da privação de liberdade, e não aproveitando essa oportunidade, né, mais ou menos, para tentar olhar para qual é o cuidado integral que aquele indivíduo está necessitando, qual é a condição de saúde que essa pessoa foi recebida dentro do cárcere que está sendo dada, né? Silvia, você é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, portanto, lida diretamente com essa questão. O que você tem visto e qual é a dimensão desse problema? A dimensão desse problema, Guilherme, na verdade, nós temos visto que ela vai muito além do que os dados mostram, né? Porque é preciso considerar também as subnotificações, né? Tanto em relação ao número de pessoas que estão dentro do sistema prisional, quanto também em relação ao número de pessoas mortas sob a custódia do Estado, né? A gente tem, por exemplo, dentro do CNJ, o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, que tem um trabalho excelente de acompanhamento, né, do sistema, enfim, com os dados, mas a gente sabe que os dados que chegam do DMF são dados que vêm das unidades prisionais, falando especificamente das pessoas que estão encarceradas, e há uma subnotificação em relação às pessoas que estão presas, né? Então, a gente sabe que o problema ele vai além do que aparenta. Essa pesquisa, como a Carolina falou, ela é de extrema importância, porque ela desvela também uma espécie de imaginário que foi se construindo, inclusive, com o papel da mídia, né? Normalmente, quando você tem, com exceção do Carandiru, que a morte foi provocada, as 111 mortes foram provocadas por agentes do Estado, normalmente, quando você tem um massacre dentro de uma unidade prisional, se classifica como disputa dentro das facções e tenta se retirar a responsabilidade do Estado, né? E a pesquisa, ela demonstra e traz de forma muito, muito séria
e devolve, né, ou melhor, demonstra de forma clara que a responsabilidade do Estado nessas mortes. E é importante também falar que essas mortes não acontecem só em decorrência, ou não é a maioria em decorrência de disputa dentro do sistema, mas por falta de acesso à saúde, falta de precarização. Às vezes a gente encontra, né, e não é incomum, unidades prisionais onde você não tem entrada e saída de ar. As pessoas morrem por falta enfim, de entrada e saída de ar, ou por falta de acesso a um banheiro, um vaso sanitário decente, enfim. Então, os problemas são inúmeros. Uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente lembrar é que o STJ reconhece, né, já reconhece, isso já é um tema pacificado no STJ, a responsabilidade civil objetiva do Estado pelas eventuais mortes ocorridas por pessoas que estão sob a custódia do Estado. Então, a gente não pode perder isso de vista. Marina, a Silvia acaba de falar sobre essa decisão do STJ. Há também um pronunciamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto já há algum tempo, em que ele classifica a situação como estado de coisas inconstitucional. Qual é o peso disso e o que isso significa exatamente? Essa decisão do STF, na DPF 347, ela é extremamente importante e relevante. Porque quando o STF dá essa decisão, ainda em medida cautelar, ele reconhece a situação absolutamente deplorável, falida do nosso sistema prisional, né? E isso no que tange a todos os aspectos, em relação ao acesso à justiça, assistência jurídica ali dentro do cárcere, com relação à questão também de, entre aspas, moradia dentro do cárcere, a questão do acesso à saúde, a questão do acesso à educação, né? Essa decisão ela é muito forte, muito emblemática, porque ela de fato reconhece que as nossas prisões são verdadeiras masmorras, né? E ao fazer esse reconhecimento, traz também algumas determinações, como, por exemplo, na época, a implementação das audiências de custódia, que é a apresentação do preso em 24 horas ao juiz, e que é uma medida extremamente importante, que inclusive agora está sob ameaça, em razão da pandemia, que fez com que as audiências de custódia se tornassem virtuais, né? Então, esse reconhecimento do STF deve provocar uma série de medidas ativas do Estado para enfrentar esse estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional, que significa o quê? Que é um lugar em que, cotidianamente, as pessoas ali privadas de liberdade sofrem violações e estão sob a custódia do Estado, né? Então, o Estado tem a responsabilidade de garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. Elas perderam o direito à liberdade, mas elas não perderam o direito a todas as outras, todos os outros direitos daí decorrentes, né? Então, quando, por exemplo, a Carolina traz a questão da saúde, né, como um direito daquela pessoa que está presa, privada de liberdade, e que esse direito à saúde, né, essa questão das mortes está sendo ali controlada pela perspectiva da disciplina e não pela perspectiva da saúde pública, nós temos um problema, né? Porque é isso, quer dizer, dentro do sistema prisional, essas pessoas precisam ter a garantia do acesso à saúde pública, né? Então, esse reconhecimento ele é extremamente importante, mas ainda nós estamos muito, embora nós tenhamos esse reconhecimento do judiciário, ainda nós estamos muito longe de que medidas efetivas sejam tomadas para que essa situação seja completamente mudada de realidade, inclusive trazendo a importância do desencarceramento como uma medida urgente que o judiciário precisa realmente reconhecer como imprescindível. Carolina, a questão da agressão aos presos, das denúncias de tortura, há pouquíssimo tempo, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que há uma técnica desenvolvida no Rio Grande do Norte, que se espalhou por mais 5 estados, que trata-se de quebrar os dedos dos presos. Eles são obrigados a se sentarem no chão, colocam a mão sobre a cabeça e vem alguém com um porrete e bate.
Se o cara tira a mão, toma a paulada na cabeça. Se fica com a mão, quebra os dedos. E são pancadas fortíssimas. Há fotos que mostram dedos destroçados, amputados, infeccionados. E isso gera não só a dor incrível naquele momento, mas uma degradação da saúde do preso. A violência dos agentes penitenciários especificamente. Como é que se resolve? Mas eu vou pedir que você responda isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos das doenças, da violência, das mortes nas penitenciárias brasileiras. As nossas convidadas são Silvia de Souza, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas, e também Marina Dias, diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Carolina, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu contei sobre uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que mostra a criação, digamos assim, de uma técnica nova para a tortura de presos no norte do país. Nasceu no Rio Grande do Norte, se espalhou por pelo menos, até onde se sabe, por mais 5 estados, 4 ou 5, e que consiste em quebrar os presos, os dedos dos presos, para obter controle ou a extração de alguma informação, enfim. Como é que se combate isso especificamente? Você que lida tanto com a questão do Estado, como é que se lida com a violência institucional, proposital, feita para atingir aquele objetivo e escancarada nas páginas dos jornais? A pessoa, o coronel, que era secretário, na época em que isso foi criado, admitiu publicamente a existência do fato. Como é que se combate isso? A pesquisa ela traz uma frase muito interessante, que é: morre-se muito, sabe-se pouco, registra-se nada, não se responsabiliza e não se repara. E do mesmo acontece com a tortura. A gente não registra nada, e essa foi uma das principais recomendações que o Comitê de Combate à Tortura fez ao Estado brasileiro na última revisão que o Brasil passou na ONU, que é produção de informação, registro dos casos e sistematização desses dados. Da mesma forma da tortura, aplica-se para a violência letal. A gente precisa registrar esses dados, a gente precisa ter uma base de dados consolidada e saber o que está acontecendo. Precisa ser responsabilizado. Essa pesquisa de letalidade fala que em 78,5% quase dos casos não se tem nem notícia de que um processo de responsabilização pela morte foi instaurada. A Conectas fez algumas pesquisas, e DDD fez também, sobre tortura, violência e tortura policial, e o resultado é o mesmo. As violências elas são ignoradas durante muito tempo e são sistematizadas pelo Estado. O proceder do Estado é assim. A gente não responsabiliza ninguém. E quando a gente consegue avançar um pouquinho e estabelecer estruturas de prevenção e responsabilização, como a Marina colocou, a audiência de custódia, isso, a gente tem dado passos atrás. Então, agora a custódia está virando virtual. A gente teve uma lei aprovada em 2019 que transferiu a responsabilidade da apuração de crimes de tortura para a justiça militar, no caso de policiais militares. Enfim, a cada passo que a gente consegue para garantir os direitos, a sensação que dá é que a gente dá 5 atrás para a não responsabilização do Estado e de seus agentes. Então, a saída passa por a gente ouvir as vítimas, reconhecê-las como vítimas, reconhecer que essa violência existe. Tem um outro, você citou esse caso do Rio Grande do Norte, mas tem um outro caso muito escabroso que aconteceu e ganhou as reportagens do jornal, que foi um homem que foi amarrado e foi colocado dentro de uma viatura e, na sequência, ele foi também amarrado e carregado no corredor de um hospital. Esse caso, ele demonstra a falência de todo o nosso sistema, porque foi um caso que trata de perfilamento racial, é um caso que trata de tortura, é um caso que existe, assim como no caso dos agentes, uma assunção de culpa por parte da polícia. O flagrante fala que os PMs amarraram aquele sujeito, mas nada disso gerou o mínimo de sensibilização ou necessidade de reparação por parte do sistema de justiça quando recebeu o caso. No flagrante, a juíza disse que não teve nenhuma situação que indica a prática de tortura. A defensoria não se manifestou naquele momento, que foi a audiência de custódia sobre isso.
O Ministério Público, que tem o dever de controle externo das forças policiais e controle também no caso concreto, também não se manifestou. Então, é uma estrutura do sistema de justiça que é feita para blindar principalmente os casos de violência, letal ou não, praticados pelo Estado. Então, a gente passa por isso, por registrar, por responsabilizar e depois por reparar os danos causados pela violência do Estado. Silvia, o que uma instituição com o peso que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que papel ela pode cumprir nisso? Além da denúncia pura e simples, ações na justiça, enfim, qual é o caminho que a OAB pode e deve seguir para o enfrentamento dessa questão? Além de ações na justiça, né, brasileira, também ações no sistema interamericano de direitos humanos, enfim, de defesa dos direitos humanos, até porque o Brasil, ele promulgou em 91 a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis e penas degradantes, né? É necessário, para além desses esforços, que haja também ações contundentes do Estado em fortalecimento ao, por exemplo, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O sistema criado por uma lei de 2013 prevê a criação de mecanismos estaduais e distrital, e a gente tem travado lutas nos estados e no Distrito Federal para se criar mecanismos onde a gente tenha peritos, né, que vão fazer as inspeções nas unidades, autônomos, remunerados. Então, o Estado tem essa obrigação de fortalecer o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e, por fim, o mecanismo, que é esse órgão que vai executar essa política. Enquanto o comitê elabora a política de prevenção e combate à tortura, o mecanismo, que é formado ali pelos peritos especializados, pessoas que têm conhecimento, que passam por um processo de seleção, estão constituídas através de um mandato. Essas pessoas vão executar essa política e elas devem ser fortalecidas pelo Estado. Essa é uma forma de enfrentamento. A OAB também tem assento no Comitê Nacional e nós viemos trabalhando nos estados a fim de provocar o Poder Executivo e o Legislativo para que se aprovem leis, para que a gente não passe pelo que passamos em 2019, né, onde um decreto do Poder Executivo pode, por exemplo, retirar a autonomia dos peritos do mecanismo de prevenção e combate à tortura. Inclusive, na ação que nós tivemos no STF, né, que declarou a inconstitucionalidade dessas alterações feitas por esse decreto de 2019, que a Conectas atuou, o Conselho Federal da OAB também, acho que o PDT também, foi bastante importante para que o STF declarasse a inconstitucionalidade, que a gente pudesse haver o espaço do mecanismo e os cargos de peritos na forma original, sem que houvesse a fragilização e o enfraquecimento. É muito importante observar isso, o papel do próprio Estado no enfraquecimento desse sistema. É contra isso que a gente precisa atuar, esse sistema que a gente precisa fortalecer. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradecemos muito a participação de Silvia de Souza, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, de Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas, e ainda de Marina Dias, diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa.